O Código de Hammurabi. A lei de Talião, que inspirou a criação do Código de Hammurabi, era orientada pelo seguinte princípio: olho por olho e dente por dente. Em um primeiro momento, podemos chegar à conclusão de que o código escrito por Hammurabi seria caracterizado por um princípio de equidade. No entanto, as punições e direitos criados por essa lei também levavam em consideração a posição social dos que estavam envolvidos em cada uma das situações descritas pelo texto. De tal forma, a punição de um crime ocorrido entre um escravo não seria a mesma quando um escravo realizasse algo contra o seu senhor. Em termos históricos, o Código de Hammurabi representou uma transformação nos costumes e tradições arraigadas entre os povos mesopotâmicos. Antes de sua concepção, a maioria dos povos que habitavam esta região organizavam suas leis por meio da tradição oral instituída por seus antepassados. Com a lei escrita, as imprecisões e divergências eram amenizadas. Para que fosse possível estabelecer essa mesma lei ao longo de toda a extensão do Império Babilônico, diversas reproduções do Código de Hammurabi foram espalhadas pelo seu território. Além de promover certo tipo de ordenação governamental, a distribuição do código também reforçou a autoridade imperial. Não por acaso, uma representação de Hammurabi pode ser vista no topo de um dos monolitos onde se encontra o código registrado. Na imagem ao lado, temos um monolito onde foi gravado em pedra com a escrita cuneiforme as leis do Código de Hammurabi. E observando no topo, encontra-se a escultura da figura do rei Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. O Código de Hammurabi é um conjunto de leis criadas pelo sexto rei da Suméria, Hammurabi, da primeira dinastia babilônica, no século XVIII a.C., na Mesopotâmia. É um código baseado na lei de Talião, que representa uma dura retaliação do crime praticado e de sua pena. A lei de Talião se baseia no olho por olho e dente por dente. As 282 leis referentes ao Código de Hammurabi foram talhadas em uma rocha de diorito. Elas foram escritas em letras cuneiformes e continham normas e penalidades para os fatos que costumam ocorrer diariamente na vida dos cidadãos. Algumas leis. Se alguém enganar a outrem, difamando esta pessoa, e este outrem não puder provar, então aquele que enganou deverá ser condenado à morte. Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, ele será condenado à morte, e também aquele que receber o produto do roubo deverá ser igualmente condenado à morte. Se alguém der seu filho para uma ama, babá, e a criança morrer nas mãos desta ama, mas a ama, com o desconhecimento do pai e da mãe, cuidar de outra criança, então eles devem acusá-la de estar cuidando de uma outra criança sem o conhecimento do pai e da mãe. O castigo desta mulher será ter os seios cortados. Se um filho bater em seu pai, ele terá suas mãos cortadas. Se um homem arrancar o olho de outro homem, o olho do primeiro deverá ser arrancado, olho por olho. Se um homem quebrar o osso de outro homem, o primeiro terá também o seu osso quebrado. Se ele arrancar o olho de um homem livre, ou
ou quebrar o osso de um homem livre, deverá pagar uma mina de ouro. Se ele arrancar o olho do escravo de outrem, ou quebrar o osso do escravo de outrem, ele deve pagar metade do valor do escravo. Se um homem quebrar o dente do seu igual, o dente deste homem também deverá ser quebrado, dente por dente. Se o escravo de um homem livre bater no corpo de outro homem livre, o escravo deverá ter sua orelha arrancada. Se um construtor construir uma casa para outrem e não a fizer bem feita, e se a casa cair e matar seu dono, então o construtor deverá ser condenado à morte. Se morrer o filho do dono da casa, o filho do construtor deverá ser condenado à morte. Se morrer o escravo do proprietário, o construtor deverá pagar por este escravo ao dono da casa. Estas são algumas das leis que estão gravadas no monolito, que define as regras estabelecidas no Código de Hammurabi. Nesta imagem, nós vemos aqui o monolito original, onde foi gravado em escrita cuneiforme as 282 leis, do Código de Hammurabi, e que depois foi distribuída em outras cópias, também gravadas em pedras, por toda a extensão do Império Babilônico. Ao final desse roteiro, você poderá ainda assistir ao vídeo O Império Babilônico, que mostra, numa outra versão, a história da civilização dos babilônios. Após assistir ao vídeo, responda as questões. Número 1. Em que era baseado o Código de Hammurabi e como ele funcionava? 2. A aplicação das leis do Código de Hammurabi era igual para todas as pessoas? Explique. 3. Como era a divisão social na Babilônia? 4. Qual foi a civilização que criou a escrita utilizada para gravar na pedra as leis do Código de Hammurabi? 5. Por que os camponeses na Babilônia não podiam ser proprietários de terra? 6. Quais eram as formas possíveis de escravização na Babilônia?